Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Eliana do Ministério Aliança Fiel. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 13. A parte A do versículo, que nos diz assim: Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta que está sendo feita a nós. Você tem agido com sabedoria e inteligência? Porque quando nós agimos com sabedoria e inteligência, nós demonstramos essa sabedoria e essa inteligência com os frutos que nós produzimos. Isso pode ser identificado pelas nossas ações. Então, nós podemos avaliar se alguém tem sabedoria e se está agindo com inteligência. Todas as vezes em que nós tentamos ser sábios e inteligentes aos nossos próprios olhos, somente com a teoria e o conhecimento que temos das Escrituras Sagradas, é como se nós tentássemos saciar a nossa fome em um restaurante, apenas nos assentando à mesa e pegando o cardápio e olhando ali o menu, o que está disponível, naquele restaurante. Você não sacia sua fome de entrar no restaurante, sentar e olhar o cardápio. Você sacia sua fome quando você se alimenta e o seu corpo é satisfeito, saciado. E muitas pessoas têm conhecimento, é sábio porque tem muito conhecimento, é inteligente porque estuda muitas escrituras sagradas, mas não coloca em prática aquilo que estuda. E quer ter experiências com Deus. Nós só temos experiências com Deus quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na palavra. Aí nós vamos ser sábios e inteligentes, porque as escrituras sagradas apenas lida e não vivida será somente uma teoria. Por que muitas pessoas entram em discussões, espalham boatos, tentam alimentar o fogo da discórdia, as palavras não são cuidadosas, não são convincentes, elas não são sábias e nem gentis com as sementes que andam espalhando por aí. Por quê? Só tem a teoria, mas não tem a prática. Deus, Ele nos ama e Ele nos chama para sermos pacificadores. Está lá em Mateus 5:9. Então, quando nós praticamos a palavra, nós nos tornamos pessoas sábias e inteligentes, porque nós vamos mostrar pelo nosso bom trato com o nosso próximo, com as boas obras de mansidão e sabedoria que vão sendo exteriorizadas pelas nossas ações. Então, as escrituras sagradas, elas precisam ser lidas, estudadas, mas praticadas. A palavra de Deus praticada vai gerar experiências, testemunhos do poder de Deus na sua vida. Então, quando você começar a praticar aquilo que você já sabe da palavra de Deus, vai gerar testemunho do poder de Deus na sua vida. Praticar o que você já sabe sobre as escrituras sagradas. Talvez você não tenha um conhecimento amplo, vasto da palavra de Deus, mas o que você já sabe sobre Cristo? Então, exerça aquilo que você já sabe. Pratique o que você já sabe sobre as escrituras. Porque Cristo, ele tem que ser vivido, sentido, amado, abraçado. Cristo, ele quer fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida diária. Então, você só vai gerar testemunho para a sua vida quando você praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus praticada vai te gerar experiências com Deus. E a experiência com Deus vai gerar bênçãos. E você vai testemunhar desse poder. Então, não fique só na teoria. Palavras bonitas, eloquência,
né? Saber se pronunciar bem, saber colocar as palavras corretas. O Senhor, Ele quer que você pratique isso que você já conhece na teoria. Então, se você não pratica, comece a praticar a partir de hoje. Tiago também nos exorta que nós não podemos ser somente ouvintes, mas que nós devemos ser praticantes. E quando nós praticamos a palavra de Deus, e Deus ele tem compromisso com a palavra dele, isso é testemunho gerado em nossa vida, porque aí a palavra se cumpre. Por que muitas pessoas, a palavra de Deus, ela é conhecida na teoria, mas como a pessoa não vive o que ela prega ou o que ela já aprendeu da palavra, o Senhor ele não tem compromisso. Por quê? A pessoa ela escuta, aprendeu na teoria, mas não pratica. E o Senhor Jesus nos exortou que nós devemos praticar as boas obras do meu Pai. Jesus disse: eu estou realizando as boas obras e vós também deveis fazer a mesma coisa. Então, se nós só temos a teoria, quantas pessoas que têm tanto conhecimento das Escrituras Sagradas, mas não pratica aquilo que já sabe. Talvez você é leigo em algumas coisas, em alguns livros das Escrituras Sagradas, mas o que você conhece do Senhor? Então pratique aquilo que você já conhece. Viva aquilo que você já conheceu de Deus. Aquilo que você já recebeu do Senhor. Então nós, irmãos, precisamos ter o conhecimento. Mas o conhecimento sem prática não vale nada. É a mesma coisa uma pessoa que faz faculdade por anos, 5 anos, um médico que estuda por mais de 10 anos. Se ele não exercer aquilo que ele estudou, ele nunca vai ter experiência. Ele nunca vai saber o que é exercer aquilo que ele se habilitou, estudou. Então, se nós temos lido as Escrituras Sagradas, temos feito o nosso devocional, temos orado ao Senhor, mas o Senhor está se revelando e nós não estamos fazendo aquilo que Ele está nos ensinando todos os dias, então é meio contraditório eu dizer que amo a Deus. Porque aqueles que amam ao Senhor guardam a palavra e praticam a palavra. Porque a palavra guardada em nosso coração, ela vai nos orientar, nos direcionar para nós não pecarmos contra o Senhor, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Então nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Então você não vai ter experiências com Deus se você ficar só na teoria. Ah, mas eu sei que na palavra de Deus diz isso. Então por que você não pratica? Ah, mas eu sei que na palavra de Deus já falou isso, eu já aprendi. Então por que você não exterioriza isso que você já aprendeu? Porque a palavra diz: quem dentre vós é sábio e é inteligente? Então mostre pelo seu bom trato. Mostre nas suas atitudes que você aprendeu. Mostre nas suas atitudes que você é uma pessoa que dá bom fruto. É uma árvore que produz bom fruto. Porque a verdadeira sabedoria, nós podemos identificar elas. Nós podemos identificar uma árvore pelo seu fruto. Aquele que é sábio, a gente também identifica. Porque ele é alguém que age conforme a palavra de Deus. Ele não é tolo, ele não fica causando desordem, discussão, contenda, inflamando irmão contra irmão. Ele não fica com duas conversas. Então, se nós somos pessoas inteligentes, porque, irmãos, a fé, ela nos conduz a uma fé inteligente. O que é uma fé inteligente? É uma fé que nos traz resultados. Por quê? Se nós somos sábios e agimos com inteligência, o fruto vai sair, né? O fruto vai nascer e o fruto vai crescer. E todos verão. Se nós temos uma fé inteligente, se nós somos sábios, se a nossa fé condiz com aquilo que nós ensinamos, que nós pregamos, se nós somos
pessoas cuidadosas, convincentes com aquilo que nós falamos. Por que que nós somos convincentes com aquilo que nós falamos? Porque aquilo que nós falamos está de acordo com aquilo que nós praticamos. Por que que tem muitas pessoas que não têm mais credibilidade? Porque o que ela fala não condiz com o que ela faz. Então, nós precisamos, ter esse entendimento. Sermos sábios e inteligentes. Você não vai saciar a sua fome simplesmente de se assentar à frente de um prato e ficar olhando para a comida. Você tem que provar essa comida para ver o quanto que ela é boa, saborosa, temperada. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, você lê, extrai das escrituras sagradas o conhecimento de Deus, e depois que você lê, você tem que ruminar, degustar, saborear a palavra e deixar que a palavra de Deus te sustente, te alimente. E isso vai ser exteriorizado através das suas boas ações, do seu bom trato. Isso inclui, a nossa maneira de viver todos os dias, como nós tratamos as pessoas, como nós reagimos às coisas que acontecem à nossa volta. Isso inclui o bom trato em todas as áreas. Então, Cristo, Ele quer que você tenha uma fé inteligente. Ele quer que você seja sábio. Ele quer que você aplique aquilo que você já conhece. Pratique aquilo que você já sabe sobre ele. E você vai colher bons frutos. Amém? Teoria sem prática não gera testemunho do poder de Deus. Mas prática da teoria que você já sabe, já conheceu do Senhor, vai gerar muitos testemunhos do poder de Deus agindo na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu ministério, em tudo que você fizer. Vai ser bem sucedido. Então, você comece a praticar aquilo que você já conhece das escrituras sagradas. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e tenham um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus.